Eu converso agora com o diretor clínico da Santa Casa, o médico Sérgio Smolentsov, sobre a crise financeira do hospital. O hospital que quer cobrar a prefeitura na justiça pelos atendimentos do pronto-socorro. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Doutor, como é que é isso? Vocês que vão questionar na justiça, vão cobrar na justiça o pagamento referente aos atendimentos feitos no pronto-socorro do hospital, é isso? A ideia, na realidade, é o seguinte, essa discussão de cobrar na justiça, a ideia é a gente usar, talvez, a promotoria como mediador da discussão para apurar responsabilidade. Porque hoje o hospital, a Santa Casa, vive uma situação que, como eu estava conversando, é uma situação crônica de falta de dinheiro. O que o SUS paga acaba sendo uma condição, para cada R$100 gastos, o SUS paga 60. Essa é uma proporção grosseira, mas é mais ou menos isso. Então tem um subfinanciamento geral do Sistema Único de Saúde. Especificamente dentro de Araçatuba, pela lei orgânica dos municípios, a prefeitura, de uma maneira geral, ela é obrigada a garantir ao município o serviço de urgência com um pronto-socorro de urgência caracterizado pelas portarias da vigilância sanitária. Hoje, então, a gente pode dizer que essas unidades, a gente tem um do bairro Santana e tem uma ali na América do Sul, né? Eles não são pronto-socorros, então? Não, são unidades de pronto atendimento. Só tem nome de pronto-socorro? Na realidade, para ser pronto-socorro, tem uma série de outros quesitos exigidos por portaria, que estrutura de laboratório 24 horas, unidade de estabilização de doente grave, tem uma série de outros quesitos que tem bem definidos numa portaria, com médicos especialistas dando apoio. E isso, na realidade, não tem. A Santa Casa acaba sendo a referência da urgência do município. O que a gente quer, na realidade, pôr essa discussão na mesa para apurar a responsabilidade de fato. Porque isso, a justiça seja feita, isso não essa é uma discussão que vem aos 4 ou 5 anos. Na época da prefeitura anterior, a gente recebia uma verba de torno de R$60 mil mês para dar esse socorro, até o hospital ter passado por uma gestão com o Estado. Aí o prefeito anterior retirou essa verba, então faz uns 4 ou 5 anos, 5 anos e pouco, que a gente não recebe absolutamente nada. E se você analisar os outros municípios, esse fato não existe. Todas as cidades, a prefeitura tem uma parceria para a Santa Casa como referência, poder cumprir o que eles não estão conseguindo fazer. Doutor, e quanto custa esses atendimentos para a Santa Casa, no pronto-socorro do hospital? Não menos do que R$250 mil, que seria o gasto para atender a população inteira como referência de porta aberta. Porque a Santa Casa, ela podia fazer o seguinte, ela não teria um pronto-socorro de porta aberta, ela só receberia o doente transferido do município para a referência. Mas para você ter um pronto-socorro de porta aberta para atender a cidade como é o que funciona, isso aí o custo geraria em torno disso, uma cidade de 200 mil habitantes. A Prefeitura de Araçatuba argumenta que dos R$30 milhões que são repassados à Santa Casa pelo Ministério da Saúde, via fundo estadual, desse valor, 70% são para o atendimento de pacientes de Araçatuba, ou seja, ela diz que 21 milhões já são para atender os pacientes de Araçatuba. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor? Eu acho que isso está correto, quer dizer, o dinheiro que vem engessado do Ministério para a Santa Casa para atender a população de Araçatuba, mas atender que responsabilidade de atendimento? Aí é que é a discussão. São os doentes internados, são os doentes referenciados, são as cirurgias que são feitas, cirurgia de urgência, doentes de terapia intensiva, doentes de UTI neonatal. Não está se discutindo quanto a isso. Agora, a discussão é qual é a responsabilidade da Santa Casa de ser o pronto-socorro do município, porque o município não tem um pronto-socorro, e não receber nada por isso. Até porque a saúde foi municipalizada no início dos anos 2000, né? A saúde... Ou no final da década de 90, uma coisa assim. 97, 98. A saúde a municipalização é uma realidade, então realmente esse dinheiro do Ministério vem para o município e é discutido aqui no município. Isso aí eu concordo, que a gente tem que mais aqui com o dinheiro que recebe atender a população, ninguém está questionando. Mas a dúvida é a responsabilidade do atendimento, se é nossa Santa Casa ou se é do município.
Doutor, em relação aos outros municípios que também recebem atendimento no pronto-socorro, como é que fica? Então, essa invasão, vamos dizer assim, de responsabilidade é uma coisa que a gente também está pondo isso na mesa para discutir, porque com a verba do jeito que anda as coisas, o dinheiro muito restrito, qualquer R$1.000 passa a ser importante na nossa gestão. Então, esses municípios que teriam que dar esse atendimento e acabam esses doentes vindo para cá, o atendimento não é negado. Mas esses casos a gente está encaminhando para a Divisão Regional de Saúde para poder também ampliar essa discussão para ver se aumenta os recursos da instituição. Doutor, e o SUS, o Ministério da Saúde está cansado de saber que o que é repassado pelo atendimento no SUS não é suficiente. Por que não se chega a um denominador comum e a um valor aí mínimo para que se possa trabalhar dentro de, sem déficit, né? Sem esse problema do déficit? O senhor falou que numa conta grosseira, de cada R$100 gastos, são cobertos apenas 60, ou seja, 40% já vai virar déficit. Por que não se chega a um denominador comum em relação a isso? Essa é uma discussão nacional e com a emenda constitucional 29, foi votada recentemente, era a grande aspiração da saúde do Brasil, em que a parte federal, e 10% do PIB bruto ia ser aplicado na saúde, isso ia dar alguns bilhões de injeção no orçamento da saúde. Mas o governo tomou a atitude de manter vetou essa injeção de dinheiro e manteve o orçamento anterior da área federal, então não aumentou a receita do SUS. Então, do ponto de vista nacional, a gente continua ainda nesse conflito e nessa discussão de aumentar a injeção de dinheiro. Mas o Estado de São Paulo, independente da crise nacional, tem que tomar algumas medidas, porque a legislação é bem clara. A responsabilidade de saúde não é política de governo, é política de Estado. Então você não pode negar ao usuário que não tem culpa nenhuma disso, que ele não vai ser atendido, não vai ser operado, que a hérnia dele vai demorar 2 anos porque está na fila, porque o governo não tem dinheiro. Isso não é problema dele, isso é problema que tem que ser resolvido aqui. Então a proposta que a gente faz hoje é o seguinte: manter a Santa Casa aberta custa quanto? 6 milhões por mês. Por que custa 6 milhões? Transparência total do gasto, para deixar isso bem claro, porque ela custa isso por isso. Bom, quanto que é a receita? Quanto que a gente recebe? 4.800.000. Déficit mensal, 1.200.000. Então a gente tem um déficit mensal de 1.200.000. De quem é essa responsabilidade desse déficit? Põe a promotoria na mesa, vamos discutir um termo de acerto e conduta, ver de quem é a responsabilidade, ver se a responsabilidade é do município, ver se o Estado tem que entrar com um custeio que não está entrando, e a parte que for subfinanciamento, quer dizer que é o que a área federal não está dando, que é o 100 que a gente gasta e ganha 60, essa parte usa os bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc., para ter subsídio e financiamento a longo prazo. A gente vê aí que o governo está dando dinheiro barato para uma série de outras situações. Que tal pôr isso na saúde, chamar as Santas Casas e dizer: olha, eu tenho um crédito aqui do BNDES, eu tenho há 10 anos com juros subsidiado, e com isso a gente discutir a dívida e administrar a dívida e não fingir que não tem dívida. Doutor, pelo que o senhor está falando, são R$1.200.000 de déficit mensal. Em torno disso. Dá o quê? Quase 15 milhões no ano. Vamos arredondar. Como é que vocês administram um hospital dessa forma? Qual o prejuízo para o usuário com um déficit desse no hospital como a Santa Casa, que é referência no atendimento em várias especialidades? Isso aí, o prejuízo acaba sendo o quê? Você chegar na população e perguntar: você tem uma hérnia, você está na fila para ser operado, atua 1 ano, eu tenho que fazer um ultrassom, demora 6 meses, eu quero internar para uma cirurgia, não consigo vaga. Então todas essas situações de dificuldade do sistema único de saúde que a gente ouve nas filas no dia a dia, isso o que é? É a situação deficitária. A urgência e a emergência acaba sendo uma situação que você consegue manter a qualidade mínima. Por quê? Porque está em jogo a vida. Então você tira da rocha, a água da rocha. Agora, em relação à dívida, essa dívida é uma dívida rolada, e os fornecedores, com uma paciência que a gente não sabe até onde é que vai, e a gente vai levando para garantir a qualidade até uma situação que não é Araçatuba, é todas as Santas Casas. Você vê Franca, você vê Votuporanga, todas elas estão vivendo essa situação difícil. E o que é impressionante é que é um problema crônico
Eu, desde que me entendo como jornalista, assisto esses problemas com as Santas Casas no Brasil inteiro, né? Sempre dívida rolando, déficit no atendimento, demora no atendimento, déficit nas contas do hospital, enfim, e o problema não se resolve. E por falar nisso, a nova UTI neonatal que foi instalada na Santa Casa ainda não está funcionando. Por falta de recursos? A nova UTI neonatal é um exemplo clássico do comprometimento da gestão financeira do sistema público. Por quê? A parte de investimento já está resolvida. Então, a área física, a instituição entrou e toda a parte de tecnologia, aparelhos e tal, o Estado deu. Porque o investimento é uma questão pontual. Você investe e pronto, acabou. Agora, como manter? Vem a discussão do custeio, ou seja, o gasto mensal. A manutenção. Contratar uma equipe altamente especializada, RH, enfermagem, fisioterapeuta, médico, etc. O gasto mensal, 150 mil mês para você manter essa estrutura. Uma situação deficitária como a nossa, você assumir um compromisso de 150 mil e abrir mais leito de UTI, que é prejuízo, porque o leito o gasto que a UTI dá, o SUS não repõe, porque é um gasto muito maior. Então essa discussão, eu acho que hoje em dia, para a gente assumir um compromisso, tem que deixar bem claro, porque depois que você assume, você não pode fechar e não pode voltar para trás. Então a discussão hoje é do custeio. São 10 leitos, né, doutor? 10 leitos. Que estão inoperantes. E hoje, quantos leitos a gente tem na UTI dessa 10 leitos. 10 Nós também. temos 10 leitos. Dobraria a capacidade da UTI neonatal. Correto. E o acelerador linear? Então, a novela do acelerador, isso aí é a verdadeira novela, né? Aliás, em saúde pública... Aliás, uma novela mexicana. Mexicana, né? Porque tem um lado meio trágico. Mas aí é o seguinte, eu acho que a parte do acelerador linear já está realmente chegando nos seus finalmente. Que bom. Já estamos em treinamento, essa situação foi já em oncologia, um doente fragilizado, um doente que não dá para fazer o que estava sendo feito com essa população, 200, 300 quilômetros para ser tratado. Então, já estamos numa fase, o aparelho já está tudo certo, está faltando só a Comissão de Energia Nuclear, o CENEM, no Rio de Janeiro, vir dar a palavra final, mas isso a gente calcula aí que no máximo 3 a 4 semanas já está funcionando, que a parte física toda, a montagem do aparelho, a equipe, já está tudo definido. Isso significa, doutor, que o paciente com câncer de Araçatuba e região vai conseguir fazer o tratamento todo aqui na Santa Casa? Tanto de radioterapia, quimioterapia, ele vai poder ficar aqui apenas, não vai precisar se deslocar mais? Não, a oncologia, ela realmente tem a oncologia clínica e agora com o acelerador, com a oncologia, com a radioterapia, você tem realmente o tratamento fechado, e um tratamento humanizado. Eu acho que, com todas as tristezas, essa é uma alegria na conversa. E eu acho assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que a saúde melhorou muito. Eu não sou pessimista em relação absolutamente, eu acho que a saúde melhorou. O SUS é uma vitória. Então, aliás, o senhor já disse isso em outras entrevistas também, né? Que no papel o SUS é um sonho, é uma maravilha. O problema é que quando se fala em dinheiro a coisa não é bem assim. Né? E acho que a discussão da saúde hoje, ela tem que haver uma interação muito grande do município, com a municipalização, pôr em cima da mesa e todas as partes envolvidas, Estado, município e federal, pôr o mesmo problema e otimizar. A própria discussão da emergência de Araçatuba, da urgência, essa situação podia ser uma situação de discussão única. Quer dizer, o município vai construir um pronto-socorro, a Santa Casa tem um pronto-socorro, o Hospital da Mulher tem outro pronto-socorro, eu tenho um outro pronto-socorro. A impressão que a gente tem vendo de fora é que parece que um empurra para o outro o problema, né? As pessoas não assumem o problema como o seu também. Há esse jogo de empurra, não, porque o Estado já repassa, porque o Ministério da Saúde já repassa, eu não tenho nada a ver com isso. Quando não deveria ser assim, né, doutor? Eu acho... Isso poderia ser até um assunto para uma audiência pública, né? Para se envolver todas as partes e responsabilizá-las também, com a participação do Ministério Público, enfim. Essa ideia que, quando a gente fala de entrar na justiça, não é uma cobrança judicial dentro do fórum, é usar o Ministério Público para pôr à mesa e definir as responsabilidades, uma vez que, quando se trata da causa pública, o discurso tem que ser um só. Claro, não pode ter uma fogueira de vaidade.
Exatamente, eu concordo com o senhor nesse aspecto, doutor. Bem, quem sabe vocês conseguem aí a assinatura de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, né, para resolver esse impasse aí. Doutor Sérgio, muitíssimo obrigada pela entrevista. A gente volta a se falar outras vezes.